Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. E hoje com as seguintes manchetes que vocês acompanham agora. Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro nas investigações sobre a venda das joias e supostas fraudes em cartão de vacina. A Advocacia Geral da União reclama de greve de servidores ambientais e pede suspensão. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que não será possível entregar relatório até a próxima semana. O movimento para que Biden desista da campanha eleitoral é crescente. Essas e outras notícias vocês conferem agora no Jornal Regional. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas na investigação sobre a venda de joias recebidas pela presidência. As investigações da Polícia Federal associaram Bolsonaro e assessores aos crimes de organização criminosa, apropriação de bem público, o chamado peculato, e lavagem de dinheiro. O ex-presidente ganhou joias e presentes do governo da Arábia Saudita quando exercia o mandato. A apuração mostra que parte dos itens começou a ser negociada nos Estados Unidos em junho de 2022, último ano do mandato de Bolsonaro. Um Rolex chegou a ser vendido por R$300 mil. Em 2023, depois que a existência do relógio foi revelada, aliados do ex-presidente tentaram recomprá-lo para entregar de volta ao governo brasileiro. Bolsonaro devolveu as joias após determinação do Tribunal de Contas da União. O relatório da investigação será entregue ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que enviará as conclusões à Procuradoria-Geral da República. Cabe ao Ministério Público avaliar se denuncia o ex-presidente e outros envolvidos, se pede mais apurações ou se arquiva o caso. A PGR tem 15 dias para se manifestar. Os acusados foram indiciados por peculato, que significa apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Em outra acusação, o ex-presidente é diretamente citado em uma operação da Polícia Federal envolvendo falsificação de cartão de vacina. Em Duque de Caxias, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada contra o ex-prefeito Washington Reis, do MDB, e hoje secretário de Transportes do governo Cláudio Castro. Washington Reis é acusado de participar da falsificação do cartão de vacina de Jair Bolsonaro. A suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos da América, burlando regras de imunização obrigatória. Washington Reis, do MDB, foi prefeito de Duque de Caxias e hoje é secretário de Transportes do governo de Cláudio Castro. Ele é acusado de participar da falsificação do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Segundo a polícia, dados falsos de vacinação contra a Covid-19 foram inseridos em um posto de saúde de Duque de Caxias em dezembro de 2022 e apagados 6 dias depois. Essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória. E a greve dos servidores ambientais, que começou na segunda-feira, dia 1º, em 23 estados e no Distrito Federal. Outros 4 estados já tinham iniciado a paralisação na semana passada, mas desde janeiro deste ano, os servidores estão, abre aspas, em operação padrão, sistema em que os prazos legais são utilizados no limite, atrasando as autorizações, por exemplo. A greve dos servidores públicos ambientais começou na segunda-feira, em 23 estados e no Distrito Federal. Outros 4 estados já tinham iniciado a paralisação na semana passada.
Mas desde janeiro deste ano, os servidores estão em operação padrão, sistema em que os prazos legais são utilizados no limite, atrasando as autorizações, por exemplo. A categoria garante que continua trabalhando em serviços essenciais, como, por exemplo, o manejo da fauna, combate a incêndios, incluindo o Pantanal, e as emergências ambientais. A Advocacia Geral da União entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça pedindo o fim do movimento. A AGU quer que o STJ declare abusivo e ilegal o exercício do direito de greve praticado pelos servidores do IBAMA e ICMBio e propõe uma multa diária mínima de R$50 mil aos sindicatos e demais servidores que aderiram ao movimento. Todas as vezes que a nossa categoria fez greve, houve essa judicialização. A gente não esperava, talvez, que fosse ser tão rápido assim, né? Porque praticamente com um dia, né, de greve mais ampliada, já vê essa judicialização, inclusive indo contra o que o próprio presidente Lula vem dizendo, né, que conversa com os servidores e que não é contra a greve. A gente sabe que a gente tentou de todas as formas encaminhar essa negociação e que essa negociação ela não estava sendo boa para o nosso lado. As negociações com o governo começaram em outubro de 2023. No mês passado, o governo ofereceu um reajuste de 29% a 49% até 2026 e anunciou o fim das negociações. A categoria também pede a abertura de novos concursos para repor cerca de 25% de cargos vagos. O Ministério da Gestão e da Inovação informou que autorizou a realização de concursos para o IBAMA, com 260 vagas, e para o ICMBio, com 180 vagas. As nossas principais demandas, elas são referentes à reestruturação da carreira. A gente pede uma reformulação da nossa tabela salarial, porque ela está muito defasada, né? E a gente pede equiparação com a carreira da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Você tem um servidor do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente ou do Serviço Florestal Brasileiro, com 25, 30 anos de experiência, ele recebe menos do que um servidor que acabou de entrar na Agência Nacional de Águas. E vocês vão acompanhar agora que, na sequência, o Supremo Tribunal de Justiça se manifestou e mandou suspender a greve. Acompanhe. O Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e mandou suspender a greve dos servidores do IBAMA e do ICMBio. O ministro Og Fernandes, presidente em exercício do STJ, determinou a volta imediata ao trabalho de 100% dos funcionários. A multa para os sindicatos da categoria, em caso de descumprimento da decisão, é de R$200 mil por dia. E o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, disse que o Congresso não vai conseguir votar o projeto até o próximo dia 17, como manda a legislação. A proposta foi tirada da gaveta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não houve unanimidade para a votação. Representantes do PT e do PSOL se manifestaram contra. Porque é um escândalo. Não é só a maior anistia da história dos partidos políticos, não. É também o maior atropelo, eu jamais vi isso. Se a maioria dos líderes partidários está topando, eles estão indo na contramão do sentimento da população. A PEC da anistia estabelece o maior perdão da história a partidos políticos que não cumpriram regras de distribuição de verba para campanhas de mulheres e cotas raciais. Por lei, 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ir para candidatas mulheres. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu para as eleições de 2022 em diante que candidatos e candidatas negras também deveriam ter reserva de recursos. O texto apresentado pelo relator na comissão especial, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, não só isenta as legendas de punição em caso de descumprimento, como corta para 20% a verba mínima para essas candidaturas. A proposta não chegou a ser votada na comissão especial. Com a falta de consenso, Lira decidiu adiar a votação no plenário. E quando os partidos políticos que estão interessados nesse texto concordarem com o texto, a gente volta a pautar, tá bom assim? Concordamos. Aê! Isso mesmo. Em agosto. Marcelo Tais comentou o adiamento da votação no Jornal da TV Cultura, e vocês acompanham. E tenta passar, mas na cara dura. E aí é pego na era das redes sociais e solta aquela pérola ali. Não, pessoal, em agosto a gente tenta de novo.
é um cara que não tem nenhuma moral, né? É um cara que perdeu a credibilidade, tentou, sim, eu lembro que quando ele veio no Roda Viva, ele veio aqui para falar que não, agora eu quero ser um estadista, vocês ficam falando só mal de mim. Falamos mal porque o senhor é um incompetente, é um cara que ri da cara da gente. O Arthur Lira é um cara que acha que os telejornais não vão falar desse absurdo que ele cometeu hoje. É uma tentativa cara de pau de perdoar uma dívida de partidos que, inclusive, recebem montanhas de recursos, né? E aí quer perdoar o fato deles não terem feito o que deveriam ter feito, que é facilitar a entrada de mulheres e de pessoas negras na nossa política brasileira, que é uma coisa absolutamente necessária. E é crescente o movimento para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desista da candidatura à reeleição. Ele reconheceu o mau desempenho no debate contra o ex-presidente Donald Trump, mas garantiu que vai se levantar. Joe Biden fez a confissão durante uma entrevista a uma rádio norte-americana. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake. But I learned from my father, when you get knocked down, just get back up. Get back up. And, we're going to win this election. We're going to just beat Donald Trump like we did in 2020. We're going to beat him again. Mesmo com um tom otimista, Biden não consegue convencer parte da mídia nem dos próprios aliados. Membros do Partido Democrata já expressaram publicamente o desejo de substituir Biden. O deputado Raul Grijalva disse que vê a situação atual como uma oportunidade do presidente procurar outro lugar para ficar. A capa da The Economist, uma das principais revistas britânicas, mostrou um andador com o selo da presidência dos Estados Unidos e a legenda, sem condições de comandar um país. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é vista como a principal escolha dos democratas para substituir Joe Biden. Segundo a última pesquisa eleitoral da Reuters e da Ipsos, ela fica apenas 1 ponto percentual atrás de Donald Trump nas intenções de voto. Durante uma partida de golfe, Donald Trump tripudiou o momento de fragilidade do oponente. Disse que colocou Biden para fora da corrida presidencial e menosprezou Kamala Harris, alegando que ela é patética e muito ruim. E nós vamos agora às notícias locais. Magé promove a 6ª Conferência Municipal das Cidades. A Prefeitura de Magé, através das Secretarias Municipais de Habitação e Urbanismo e de Governo, realizou a 6ª Conferência Municipal das Cidades nesta terça-feira, dia 1º, na Praça da Cultura, em Fragoso. Com o tema, abre aspas, Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para as cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social, fecha aspas. A conferência foi um espaço de debate de ideias, problemas e inovação relacionadas ao desenvolvimento urbano entre entes governamentais, entidades do terceiro setor e a sociedade civil, visando promover a mobilização, sensibilização e interlocução entre o poder público e a sociedade civil. O evento é uma etapa essencial para as conferências estadual e nacional, que ocorrerão no final deste ano. Na primeira etapa, na parte da manhã, foi composta por um ciclo de palestras com a participação de autoridades. Na programação da tarde, ocorreu um momento de discussões dos eixos temáticos. Iguapimirim será o palco da primeira rodada da Liga Nacional de Futevôlei em 2024. Na rodada da temporada de 2024 da Liga Nacional de Futevôlei, ao todo 12 times participarão dos torneios previstos para ocorrer às 16 horas e 22 horas do próximo dia 19 de julho, na sexta-feira da semana que vem. Uma grande arena será montada no Parque de Exposições no bairro da Cotia. Marcarão presença na edição de 2024 os seguintes clubes: Atlético Mineiro, Botafogo, Paraná Clube, Cruzeiro, Grêmio, Goiás, Internacional, Santos, São Paulo, Sport, Vitória
e Vasco da Gama. Guapimirim também sediou a primeira rodada da Liga Nacional de Futebol em 2023, com a participação inclusive da rede de TV+. E assim como no ano passado, o público poderá assistir presencialmente aos jogos com entrada gratuita. O campeonato acontecerá em várias partes do país. Em Guapimirim, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E moradores denunciam apagão em Rio das Ostras. Vários bairros de Rio das Ostras ainda continuam sem iluminação pública, trazendo desconforto e insegurança para os moradores. Segundo a população da cidade, há um ano vem denunciando a falta de iluminação pública em vários bairros dos municípios. Abre aspas. O governo municipal, administrado pelo prefeito Marcelino Borba, colocou uma venda nos olhos para não enxergar esse problema tão sério que prejudica muito toda a população riostrense. Fecha aspas, apontou o morador. Bairros como Cidade Praiana, Cidade Beira-Mar, Recanto, Extensão Serra-Mar, Parque das Flores, Vila Verde, Âncora, Vilagem, Ouro Verde, Praia-Mar, Mar do Norte, entre outros, não há iluminação pública. Poucos vereadores lutam em prol da população e outros que ainda são contra o governo acabam vencidos pelos vereadores da situação. Com tudo isso, quem mais sofre é toda a população riostrense. Já em Cachoeiras de Macacu, a Enel trata consumidores com descaso total. Moradores das cidades denunciam o descaso nas redes sociais. Abre aspas. E a Enel tem a obrigação de manter uma equipe de emergência e almoxerifado aqui na nossa cidade. É ridículo esperarmos uma equipe vir de Magé para nos atender. Fecha aspas, comentou o morador da cidade. Acompanhe as imagens. Olha aqui, olha. 1h38 da manhã que a Enel chegou. A gente fez a ocorrência, a gente ligou para a Enel, era 11h40 da noite e só agora eles chegaram. Praticamente 1h40 da manhã, 2 horas depois praticamente. Para vocês verem como que é importante, né, para eles, né? Enfim. E a Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado inauguraram um laboratório de iniciação científica da FATEC em Bom Sucesso. O prefeito Vinícius Clausen e o secretário estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, inauguraram na terça-feira, dia 2, na Escola Municipal Francisco Maria Dália, em Bom Sucesso, terceiro distrito da cidade, o Laboratório de Iniciação Científica Intramuros, uma parceria da Secretaria do Estado e da FATEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. O projeto conta com a parceria da Prefeitura de Teresópolis através das Secretarias Municipais de Educação e de Ciência e Tecnologia. A Escola Municipal Sakurá, localizada na área urbana, também foi contemplada com o Laboratório Intramuros, que será inaugurado nos próximos dias. O assessor especial do governador Cláudio Castro, Alex Castelar, e a presidente da FATEC, Caroline Alves, também participaram do evento. Abre aspas. Entregar um equipamento público como esse laboratório é a confirmação de que a educação é o caminho para melhorar a vida do cidadão. Fecha aspas, exaltou Castelar. E nós vamos agora à previsão do tempo. Na capital fluminense, o dia começa com temperaturas na casa dos 16 graus e a tarde quente, com registros de até 32 graus centígrados. Confira. Já no sudeste do país, a influência do ar seco ainda continua impedindo a formação de nuvens carregadas. Começo de sexta-feira com baixa temperatura, ainda em São Paulo, com mínima de 14 graus. À tarde, a máxima pode alcançar os 27 e não tem previsão de chuva, só que o que vai chamar a atenção ainda é a umidade do ar baixa. Muitas cidades entre o interior de São Paulo e o Triângulo de Minas podem ter valores até abaixo dos 20%. Em Vitória, esquenta mais e não tem previsão de chuva em Belo Horizonte.
No sul do Brasil, a temperatura volta a diminuir em Porto Alegre. Mínima prevista de apenas 9 graus, com máxima que não deve passar dos 12. A cidade do Rio de Janeiro pode amanhecer até mais gelada, com mínima de 16 graus. A máxima à tarde pode chegar aos 32, mas em Cuiabá a temperatura pode disparar para 37 graus. Vamos agora falar de esportes e voltando ao Brasileirão. Na estreia no comando do Fluminense, Mano Menezes saiu de campo com um empate de 1-1 com o Internacional nesta quinta-feira no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e gritos de protesto da torcida com o resultado diante de mais de 40 mil pessoas. O gol dos donos da casa foi marcado por Ganso, enquanto Igor Gomes balançou as redes para os visitantes. Com o resultado, o tricolor chega a 7 pontos e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Colorado tem 19 na 10ª colocação. E agora uma notícia que mexe com psicológicos da população brasileira. O vício em jogos de azar cresce entre os jovens e adultos com apostas online. Um potencial vício que é alimentado a qualquer momento em alguns toques na tela. Os jogos online servem como estímulo a um transtorno. Acompanhe. A condição é descrita por 2 classificações internacionais. A facilidade de acesso já tem impacto. Desde 2019, houve crescimento de 281% no tempo de consumo dos jogos no país. 1 em cada 4 entrevistados assume que já participou de apostas esportivas online. Dos que jogam, 63% já tiveram a renda comprometida e deixaram de comprar roupas, produtos no supermercado e de higiene e até medicações. E quanto menor a idade do apostador, mais deixou de comprar algo que precisava. As possíveis perdas psicológicas e também financeiras são um risco que aumenta a cada dia mais com as apostas esportivas, recentemente regulamentadas no Brasil, e com os jogos de azar, que seguem proibidos, porém são facilmente baixados. Ajuda profissional de psicoterapeutas e médicos e grupos de apoio são caminhos importantes. Este homem se reconheceu dependente de jogo há mais de uma década e se tornou membro ativo dos Jogadores Anônimos. Nos últimos anos, acompanha de perto o agravamento do problema. Essas bets, essas roletas, né, eles dão facilmente o primeiro prêmio e depois eles... É a verdadeira armadilha, né? Então, a armadilha do bônus que esses sites estão dando. Você amarra a pessoa por um bom tempo. E a pessoa entender que a vida longe do jogo ela é digna, né? Ela é sensacional. Isso é vida. E agora nós chamamos a sua atenção para a denúncia de mais um golpe através da internet. Preste atenção. Golpes com internet pública causa prisão na Austrália. A polícia australiana prendeu um homem acusado de criar pontos de acesso de internet gratuitos que imitam as redes legítimas durante o voo para capturar as informações pessoais dos passageiros que acessam a rede. Acompanhe. A polícia australiana prendeu o acusado. Ele teria criado pontos de acesso de internet gratuitos que imitavam redes sem fio legítimas durante um voo para capturar as informações pessoais dos passageiros que acessassem a rede. Depois de identificar o crime, a Agência Federal da Austrália emitiu um alerta sobre os riscos do Wi-Fi falso. Vários golpes podem ser aplicados nesse tipo de rede. O falso termo de privacidade está entre os mais comuns. Você concorda com ele e acaba permitindo o uso das informações pessoais para outros fins. O endereço de IP hackeado é outra preocupação. O criminoso pode acessá-lo e visualizar sua atividade online. O perigo é você entrar em uma conta bancária, digitar a senha e login e passar esses dados para os bandidos. Os cuidados são fundamentais ao usar o Wi-Fi público. Evitar baixar arquivos e fazer compras online. Não faça login em sites que peçam senhas. Se precisar acessar ou digitar dados sensíveis, use uma VPN, a rede privada virtual no aparelho. O aplicativo é como um filtro que codifica sua navegação. E desconfigure o seu celular para se conectar automaticamente. Bom, caro telespectador, você que está acostumado a frequentar
locais onde tem essa rede pública, a partir de agora, tome muito cuidado. Você poderá estar se arriscando a ser vítima de um golpe através dessas redes. E assim nós terminamos mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais. Terminando ainda esta edição, gostaríamos aqui de fazer uma pausa para parabenizar a cidade de Teresópolis, que completa esta semana 133 anos com uma vasta programação que está disponível através do site do portal oficial da cidade. Ali vocês podem conferir tudo o que acontecerá a partir de agora até o longo da semana. Nós agradecemos a sua atenção e participação na edição do Jornal Regional. Nos despedimos desejando um excelente final de semana a todos. Muito obrigado e até a próxima edição. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acabam por aqui. A história está em movimento. E nós também.